Olá, queridos. A mensagem de hoje é de uma grandiosidade que fica bastante difícil e desafiadora de te colocá-la em 10 minutos. É o capítulo 20, intitulado Posturas Essenciais do Terapeuta no Processo Terapêutico de Cura. E aqui, Dias da Cruz, ele vai começar falando para nós de algumas das características de um terapeuta no seu atendimento ao seu assistido, à criatura necessitada. E depois, na segunda parte, ele fala então do maior terapeuta que esteve entre nós, do Cristo, e o que ele fez por cada um de nós. Então, no início da mensagem, ele vai dizer que terapeuta é todo profissional de saúde mental ou nas áreas humanas que acompanha o paciente no processo de cura do corpo e da alma. E aí ele vai falar da relação terapêutica e algumas características importantes nessa relação. Primeiro, ele fala que há nessa relação um encontro de duas humanidades, dois corações colocados no mesmo nível de necessidades e possibilidades diferenciadas pelo conhecimento e experiência que são complementares. Então, olhar para o terapeuta e o terapeuta olhar para o seu paciente, o assistido, no entendimento de que ali existem dois seres humanos com necessidades e com a capacidade de se ajudarem reciprocamente. Depois ele fala da capacidade de escutar, a escuta terapêutica. A escuta terapêutica eficaz é aquela que acolhe o outro na sua singularidade, conferindo-lhe dignidade a partir da experiência do respeito e da inclusão. O terapeuta que escuta acolhe o outro com o silêncio interior, sem críticas, julgamentos e condenações. Então, nessa relação, a capacidade de escutar em silêncio. E se escutar em silêncio promove e prover aquele que está necessitado essa experiência de acolhimento, que é verdadeira quando é feita, como ele coloca aqui, sem críticas, sem julgamentos e sem condenações. Depois ele fala de uma outra característica. Então nós temos duas humanidades que se encontram, a capacidade da escuta sem julgamento, o olhar, como olhar para o outro com compaixão, com empatia, sentindo com ele a dor do momento, mas sem entrar dentro dos mecanismos da piedade, porque na piedade nós olhamos para o outro como alguém que é desprovido de recursos, um coitado que necessita de nós e que não sobreviverá sem nós, o que não é verdade. Então, mais uma vez, duas humanidades, a escuta que acolhe, o olhar com empatia, mas sem a piedade. Depois, enxergar no outro, olhar para o outro e enxergar no outro o potencial sagrado de autodomínio e de autossuperação. Não importa a condição da criatura, ela tem capacidade, todo ser humano tem capacidade de se autorrecuperar, de se reestruturar, não é? Então, olhar vendo no outro o potencial de reabilitação, de superação, confiando na capacidade de resiliência, de suportação e modificação a partir do estímulo adequado, sustentado ali naquela relação de amor. Dentro da visão espírita, seria olhar para a criatura, passando pelas provas e pelas dificuldades, entendendo que elas ali estão postas de acordo com as leis e que é dado a cada um de nós de acordo com as nossas obras e sempre dentro da nossa capacidade de suportar aquilo que nos é trazido. Seguindo adiante, o bom terapeuta semeia esperança sem exigência, além da possibilidade de cada instante evolutivo. Isso é tão importante nas nossas relações, porque muitas vezes nós exigimos do outro comportamentos, atitudes, padrões que aquela criatura ainda não é capaz de
alcançar, porque não está dentro do curso evolutivo da sua potencialidade naquele momento. Eventualmente sim. Então, ter esperança, mas ter uma esperança que seja razoável, que respeite o tempo e o limite de cada criatura. Muitas vezes nas nossas relações nós nos frustramos profundamente porque esperamos do outro aquilo que o outro verdadeiramente não está ainda pronto para dar ou para oferecer. Então, semear esperança sem exigência. Para além disso, o cuidado terapêutico adequado é construído em um ambiente de acolhimento e fraternidade, conferindo ao outro o contágio da experiência amorosa. Então, olha que beleza esse atendimento, não é? Duas humanidades, a escuta sem julgamento, o olhar com empatia, o enxergar no outro os potenciais de superação, de resiliência, o semear da esperança e o promover a experiência do amor, do acolhimento dentro do ambiente físico e energético que recebe aquela criatura. E finalmente ele vai dizer: o terapeuta eficaz olha o outro com a consciência da dignidade, não se deixa neutralizar pelos sintomas patológicos que anulam a grandeza do ser e confere, muitas vezes nós olhamos para a pessoa dentro das patologias, da desarmonia do momento e achamos aquela pessoa menor, indigna. O terapeuta verdadeiro, ele olha para a criatura, para além das patologias, conferindo sempre o sentimento de dignidade pela vibração de confiança, de respeito e esperança que vibre de si, a partir de si. Então, ainda que nós não sejamos terapeutas, nós somos amigos, nós somos pais, nós convivemos, as relações são parte do nosso meio de crescimento e nós podemos sempre pensar sobre esses aspectos na nossa vida de relação, porque estamos sempre atendendo uns aos outros. E ele vai terminar então falando sobre Jesus, como o terapeuta maior que soube sintetizar todas estas posturas. Fora um educador por excelência, ativando a vontade adormecida e, sobretudo, contagiando pela postura amorosa, de forma que toda a humanidade, tocada pela sua força, passou a expressar a grandeza divina do serviço e da transformação, manifesta pelas virtudes que cada qual apresentou em seu movimento pessoal de encontro com o sagrado em si. Então Jesus tinha essa característica de conferir, de dar o senso de dignidade, de ajudar a criatura a reconectar-se com o seu valor de filho de Deus e a partir dessa conexão, dessa crença, dessa esperança, desse paradigma que ela passa a viver, ela consegue mobilizar recursos, potências e as virtudes necessárias para se levantar, para se reerguer e para se reharmonizar com a vida. Muito linda essa mensagem. E ele fecha então o texto dizendo: chamado a seguir-lhe os passos, os modernos terapeutas do espírito se encontram reencarnados na oportunidade do serviço com a consciência de suas próprias necessidades pessoais, reconhecendo no processo terapêutico o caminho pessoal de cura para as próprias enfermidades morais e percebendo que à medida que amam, conferindo ao outro dignidade e respeito, cuidado e esperança, na instrução que liberta, na medicação que alivia e no acolhimento que ampara, também encontram um porto seguro para as suas próprias dores morais, que encontram termo na medida em que o amor se faz fonte, jorrando em direção ao necessitado e reconectando a ambos com a divindade no movimento fundamental que atesta a cura em um nível mais profundo. Muito linda a mensagem de Dias da Cruz e fica para nós então
esse convite de uma escuta mais amorosa, de um encontro de humanidades, de um olhar compassivo, empático, de treinar a nossa visão para enxergar sempre o potencial no outro, para estimular as suas virtudes, sempre conferindo-nos uns aos outros a dignidade que merecemos por sermos simplesmente filhos de Deus.